ser especializado em algo, precisa fazer vários cursos do assunto ou algo a mais? Vejo muitas pessoas no Instagram colocando que é especializado em algo. Rafaela, por que que você acha que essas pessoas colocam que são especializadas em algo? Porque a tendência é atrair mais clientes de acordo com essa especialização. Por quê? Porque as pessoas acham que ele é especializado nisso. Então, parece que ele é bom nisso. Entendeu? Então, traz uma sensação de autoridade maior nesse assunto. Especializado em dor na coluna. Então, se eu tenho dor na coluna, eu prefiro procurar um cara que é especializado em dor na coluna ou procurar um cara que é generalista. Então, a tendência é que a gente procure quem é especializado. E você não necessariamente precisa fazer cursos específicos disso. O que você precisa fazer é estudar mais a fundo os problemas, as queixas, as doenças relacionadas a essa especialidade. Então, se você está falando de coluna, você está falando de pescoço, você está falando de torácica, você está falando de lombar, de sacro, de cóccix. Então, qual é a anatomia da coluna? Qual é a fisiologia da coluna? Quais são os tecidos anexos à coluna? Quais são os músculos da coluna? Quais são os movimentos na coluna? Quais são as alterações normais da coluna? Quais são as alterações anormais, patológicas da coluna? Quais são as principais doenças da coluna? Então, quando você domina esses conteúdos, você já automaticamente começa a se especializar em coluna. Entendeu? Das Neves, professor, eu moro em cidade pequena. Aqui, a maioria das pessoas acha massagem apenas um luxo. Tem alguma dica para mudar esse pensamento das pessoas? Maria, tenho sim. Tenho por quê? Porque hoje em dia, 80% da população tem dor na coluna. Então, a partir do momento em que você alivia uma dor na coluna de uma pessoa, isso não pode ser luxo. Sabe, a pessoa chorar de dor, quem tem fibromialgia, você conhece alguém que tem fibromialgia aí na sua cidade, mesmo que pequena? Ou que tem ansiedade, tem depressão? Eu tenho certeza que você conhece. Por quê? Porque ansiedade e depressão, hoje em dia, representam estresse 90% da população do mundo. Ou seja, se a sua cidade tem 10 mil habitantes, 9 mil pessoas vão sofrer de estresse, cada um no nível, nem sempre no mais alto, mas sempre vai existir alguém que está precisando. E nessas cidades também não tem muitos massoterapeutas disponíveis. Então, sempre tem mercado. E a questão é o seguinte: é você mostrar que você consegue ajudar essas pessoas. Porque o preconceito está em não acreditar naquilo que é da cidade pequena. E às vezes, o que o pessoal faz? Vai para uma cidade grande, faz um curso, volta, e aí sim as pessoas falam: ah, ele foi estudar lá em São Paulo. No curso online, você faz um curso com um professor que aprendeu lá no Japão, um professor que é mestre e doutor em ciências da reabilitação, um professor que é acupunturista, massoterapeuta desde 1996, que aprendeu lá no Japão, que tem formação técnica, que é o único autorizado e reconhecido pela escola japonesa de shiatsu. Então você enche no peito, fala assim, ó, eu aprendi com o melhor. E é por isso que hoje eu gero esses resultados. Então, quando você assume isso, quando você vira essa chavinha, quando você acredita mais em você, as pessoas vão te olhar de outra maneira. Agora, mesmo na sua cidade pequena, uma dica que eu te dou: não dependa dos seus conhecidos e familiares. Procure as outras 5, 6 mil pessoas que não te conhecem nessa cidade. Porque elas vão te dar mais valor do que essas pessoas passam. E não tenha dúvidas com isso, e não tem problema nenhum com isso. Porque você não precisa delas para viver de massoterapia. Eu te garanto isso. Eu, quando comecei, ninguém sabia. O meu perfil no Instagram hoje tem lá 370 mil pessoas. Sabe quantas dessas pessoas são meus amigos?
não chega a 100. Por quê? Porque eu não divulgo para eles. Eu divulgo para você que está precisando da minha ajuda. Porque a minha comunicação é para você que está precisando de mim. É para você que eu estou falando, para quem quer trabalhar com massagem, para quem está precisando de ajuda, para quem fica aqui comigo até 11 horas da noite numa live. Entendeu? E não para pessoas conhecidas. Para eles acharem que eu estou trabalhando. Ou eles ficarem dando a opinião deles a respeito de mim. Isso não me interessa. E não deve interessar você também.